Que a sombra, Ele é a substância. Mais que a lei e os profetas, Ele é a nova aliança. Ele é o resplendor da glória. Irmãos, vamos ler novamente o texto de Êxodo. Êxodo, capítulo 25. Êxodo 25, a partir do verso 31. Enquanto nós estivermos lendo, podia-se projetar essa figura do candelabro para que os irmãos possam ir observando na medida em que vamos fazendo a leitura. Diz assim: farás também um candelabro de ouro puro, de ouro batido se fará este candelabro. O seu pedestal, a sua haste e os seus cálices, as suas maçanetas e as suas flores, formarão com ele uma só peça. 6 hastes sairão dos seus lados, 3 de um lado, 3 do outro. Numa haste haverá 3 cálices com formato de amêndoas, uma maçaneta e uma flor. E 3 cálices com formato de amêndoas na outra haste, uma maçaneta e uma flor. Assim serão as 6 hastes que saem do candelabro. Mas no candelabro mesmo haverá 4 cálices com formato de amêndoas, com suas maçanetas e com suas flores. Haverá uma maçaneta sobre 2 hastes que saem dele, e ainda uma maçaneta sobre 2 outras hastes que saem dele, e ainda mais uma maçaneta sobre 2 outras hastes que saem dele. Assim se fará com as 6 hastes que saem do candelabro. As suas maçanetas e as suas hastes serão do mesmo. Tudo será de uma só peça, obra batida de ouro puro. Também lhe fará 7 lâmpadas, as quais se acenderão para alumiar defronte dele. As suas espevitadeiras e os seus apagadores serão de ouro puro. De 1 talento de ouro puro se fará o candelabro com todos estes utensílios. Vê, pois, que tudo faças segundo o modelo que te foi mostrado no monte. Na reunião anterior, nós lemos, pode apagar, por favor, um verso do Evangelho de João, capítulo 1, onde eu procurei mostrar aos irmãos a sequência que este verso, João, capítulo 1, verso 4, a sequência em que este versículo apresenta de forma interessante o relato descrito no livro de Êxodo a respeito desses móveis do chamado Santo Lugar, esse compartimento logo anterior ao Santíssimo, ou ao Santo dos Santos. Então, nós dissemos aos irmãos que essa primeira parte do verso 4, a vida estava nele, ela como que apresenta o Senhor Jesus como nosso pão da vida, como tipificado pela mesa dos pães, que nós já estudamos. É o primeiro móvel descrito nesse chamado lugar santo. É a mesa dos pães, porque o Senhor se apresenta, aquele que foi descrito lá no Santo dos Santos, na arca, no propiciatório, ele se apresenta para os sacerdotes, no plural, já que lá naquele compartimento mais íntimo, os sacerdotes não tinham acesso, mas apenas, unicamente, o sumo sacerdote. Então, o Senhor Jesus, se usarmos uma figura ainda comparativa, o próprio Senhor Jesus, como cabeça da igreja, ele é representado pelo sumo sacerdote. Aquele que entra no Santo dos Santos para realizar aquele sacrifício representativo por toda a nação. E até mesmo pelos outros sacerdotes que lá não tinham acesso. Não é assim? Mas no lugar santo, todos os sacerdotes têm acesso. Não é assim? Então nós podemos dizer que os sacerdotes, no plural,
aqueles que se revezavam em turnos para o sacrifício da manhã, para o sacrifício da tarde, servindo no lugar santo, eles são representativos da igreja. Mais uma analogia interessante que nós podemos fazer com segurança. O sumo sacerdote era um homem só. Ele só era substituído quando aquele morria, não é assim? Ele é uma figura de Cristo, aquele que entrou no santo dos santos da presença de Deus com seu próprio sangue. Por isso ele tem toda aquela veste cerimonial, toda detalhada, explicada na palavra, porque cada aspecto daquela veste tem a ver com o ministério sumo sacerdotal de Cristo. Muito linda aquela veste. No final do estudo nós vamos ver alguma coisa sobre ela, mais daqui a algumas semanas. Agora, os sacerdotes que então entravam para oficiar no lugar anterior, no lugar santo, trocando o pão todo sábado, comendo aquele pão, mantendo as lâmpadas em ordem, não é assim? Queimando incenso no altar. Então, aqueles sacerdotes que entravam ali são representativos da igreja, assim como o sumo sacerdote representativo de Cristo. Então, aquela arca da aliança, com seu propiciatório, que foi descrito no lugar mais santo, ela é mostrada, digamos assim, no lugar santo, representada por aquela mesa de pães, para o alimento do povo sacerdotal. Então, nós podemos dizer que nós, a igreja, os sacerdotes de Deus, nós somos raça eleita, povo de nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Um reino de sacerdotes, no plural, que o Senhor comprou para si mesmo. E nós nos apropriamos desse Cristo no lugar santo como nosso pão. Nós ainda não estamos lá onde Cristo está. Ele, como homem glorificado, verbo encarnado, que entrou na morte, saiu da morte pela ressurreição, ele já está lá, não é? Ele já está diante da face do Pai, no próprio centro do trono de Deus, como lâmpada na qual a glória de Deus brilha, como nós vemos lá em Apocalipse, né, quando descreve a Nova Jerusalém. O Senhor Jesus já está glorificado, entronizado e assentado, mas nós não. Nós estamos ainda num compartimento aquém, mas nós podemos experimentá-lo já como nosso pão da vida. A vida estava nele. Então essa é bênção para nós, sacerdotes de Deus. Irmãos, essa não é uma verdade pequena, já que Deus usou em uma fase da história da igreja, tão especialmente um homem, para levantar essa verdade de volta para a igreja que então havia perdido. Esse homem foi Martinho Lutero, durante a Reforma. Uma das verdades básicas que esse homem usado por Deus levantou naquela época foi que todo aquele que crê no Senhor Jesus é um sacerdote de Deus. Nenhuma pessoa humana pode nos apresentar, nem nos representar diante de Deus. Cada um de nós tem um livre, pessoal e direto acesso ao trono da graça. Não precisamos de nenhum tipo de intermediário, nem anjos, nem homens. Nós temos um acesso pessoal e direto a Cristo, porque Ele está sentado no trono da graça. Então o livro de Hebreus, no capítulo 4, diz que nós devemos achegar a Ele confiadamente. A Ele, não a um outro mediador qualquer. Acheguemo-nos, pois, a Ele confiadamente, junto ao trono da graça, porque Ele está lá, o Filho de Deus, como diz lá, Hebreus 4, aquele contexto do final do capítulo 4 de Hebreus, para encontrarmos graça e misericórdia para socorro em ocasião oportuna. Que tremenda verdade. Então os sacerdotes comem do pão da vida. A vida que está no Senhor, tipificada por aquele pão, era apropriada pelos sacerdotes diariamente naquele lugar. Grande privilégio, sagrado privilégio que nós temos, né? Há um Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Um só, Cristo Jesus, homem. Então desse Cristo os sacerdotes comem no lugar santo, na mesa dos pães, como já vimos. Agora esse texto de João 1,4 não diz apenas que a vida estava nele, e como lá no capítulo 6, nos apresenta a ele como o pão da vida, né? O pão que nós comemos, que saciou nossa fome,
Agora, o final do versículo 4 o apresenta como o segundo móvel do lugar santo. Veja que interessante. E a vida era a luz dos homens. Então a vida estava nele. Esse é do nosso pão da vida. Capítulo 6 de João. E a vida era a luz dos homens. Isso fala daquele Senhor que se apresentou agora no capítulo 8 de João, que nós também já lemos na reunião anterior. João 8,12. Eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Né? Então veja como na visão de João, luz e vida andam juntos. Lembra que no candelabro, nós terminamos de novo de ler o texto de Êxodo 25, diz que o candeeiro deveria iluminar o quê? Aquilo que estava defronte dele. O que estava defronte dele? A mesa dos pães da proposição. Né? Então, esses dois móveis fazem um conjunto muito impressionante. Muito impressionante. Tão impressionante que metade do Evangelho de João é escrito com esse foco. Do capítulo 1 ao capítulo 8, vida. Do capítulo 8 ao capítulo 12, luz. Não é? Metade do Evangelho de João tem esses dois tópicos como assunto. Luz e vida. Impressionante. Veja como isso é tipificado então por esses dois móveis. Mesa de pães, a vida, o pão da vida. E luz, ele é a nossa luz. Não é? Ele é a luz. Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Ele, o unigênito Filho de Deus, se encarnou como sendo a luz, expressa pela verdade, cheio de graça e de verdade. Né? Deus é amor. O Senhor Jesus então expressou como Deus encarnado essa graça que reflete o amor do Pai. Deus é luz, como João diz, as duas afirmações, luz e amor. O Senhor Jesus, verbo encarnado, expressou essa luz como sendo verdade. Ele foi aquele que sempre falou a verdade em amor. Né? Então essas duas figuras, mesa e candelabro, fazem um par magnífico. Estou tomando esse tempozinho no início de novo para que os irmãos não percam o par. Não foquem apenas um. Mas vejam como as Escrituras colocam os dois juntos. Eu estou citando apenas um exemplo, aqui em João 1,4. Né? E não apenas aqui, mas na metade do Evangelho de João, como eu já disse. Né? Luz e vida andam juntos. Então, irmãos, entrando agora na descrição de Êxodo, embora eu gostaria que os irmãos abrissem em Hebreus. Abram, por favor, suas Bíblias em Hebreus. Vamos prosseguir, já que eu já fiz a introdução sobre esse assunto do candelabro na reunião passada, vamos prosseguir hoje daquele ponto que eu parei. Eu estava dizendo aos irmãos que o candelabro era não apenas de ouro puro, que fala da natureza, da vida e da glória de Deus. Ouro puro, não há contaminação. Ouro puro, a vida, a natureza, a glória de Deus. Né? É o que o ouro tipifica. Mas há uma especificação a respeito desse ouro. Nós não tínhamos lá uma barra de ouro, né? Com 7 cavidades, e sobre aquelas cavidades, lugar para se colocar óleo, um pavio. Então aquela barra de ouro poderia iluminar aquele lugar. Poderia ser assim, né? Mas não era assim. Aquela barra de ouro, aquele talento de ouro puro, um talento, deveria ser malhado, deveria ser batido, deveria ser esculpido para que dali então aquela luz pudesse brotar. Figura muitíssimo clara de que o nosso Senhor Jesus, como luz do mundo, ele refletiu essa luz não apenas na qualidade de Deus, mas ele refletiu essa luz na qualidade de homem pelos seus sofrimentos, na qualidade de servo, mas não apenas servo de Deus, mas servo sofredor. Lembra as palavras de Isaías? Foi subindo como renovo de uma terra seca. Ele não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Homem de dores e que sabe o que é? Padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era humilhado e dele não fizemos caso. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido.
Então, irmãos, que figura maravilhosa, que comentário maravilhoso Isaías 53 fornece para esse candelabro de ouro batido, né? O Senhor que refletiu a luz de Deus, mas uma qualidade de luz diferente. Não aquela luz, digamos, que vem diretamente do próprio Deus, como ela é, mas uma qualidade de luz que passa por um homem através dos seus sofrimentos e assim então é plenamente refletida. Os irmãos veem a diferença entre uma coisa e outra? Em primeiro lugar, que se a glória, a luz de Deus, se refere então à sua glória, se refletisse sobre o homem no que ele é, irmãos, nós seríamos simplesmente exterminados, fulminados, né? Não há compatibilidade entre essa santidade e a nossa vida humana. E poderíamos excluir até a questão do pecado. Adão, antes de pecar, no capítulo 2, ele também não poderia suportar a glória de Deus, de forma nenhuma, porque ele é uma criatura, e criatura alguma pode suportar a glória do Criador. Ele tem que ver, ele tem que vislumbrar algo dessa glória, simplesmente porque é uma criatura, né? Há um tipo de evangelismo e evangelho de hoje que tem feito muito mal para os cristãos, tem diminuído Deus da sua santidade e elevado o homem do seu pecado e colocado os dois muito perto um do outro. Mas não é assim na palavra de Deus, e esse não é o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia é o Deus 3 vezes santo, incontemplável, inacessível. Esse é o Deus da Bíblia. É isso que Paulo fala dele em Timóteo. A quem homem nenhum jamais viu, e nem é o quê? Capaz de ver. Ele habita em luz, Paulo diz a Timóteo, inacessível. Então, irmãos, quando nós vemos a luz de Deus revelada em Jesus, não significa, obviamente, que o Filho é menor, que Jesus é menor, mas significa que aquela luz de Deus estava velada na pessoa humana de Jesus. A luz de Deus, o Pai, como ela é, somente o Filho do Pai pode vê-la, o Senhor Jesus. Não se engane quando no livro de Apocalipse diz que nós veremos a sua glória, que você irá poder dissecar Deus até as suas inescrutabilidades, porque você não vai, nem eu, nem ninguém. O único que conhece, sempre conheceu, sempre conhecerá, o Pai plenamente é o Filho. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho. Toda a revelação que nós temos da parte do Pai por meio do Filho é uma revelação capaz de nos nutrir na nossa limitação, mas nunca, nunca, nunca será uma revelação plena e absoluta. Por isso nós teremos uma eternidade sem fim, para estar vendo um pouco mais, e um mais que nunca termina, um mais que vai estar sempre nos enchendo, e um mais que nunca vai estar esgotando Deus. Os irmãos conseguem entender isso? Eu não, mas sei que é assim. Um mais que vai nos estar levando a mais, e um mais que nunca vai estar esgotando Deus. Esse é o nosso Deus. Então, irmãos, qualquer figura na palavra para representá-lo é pequena, e muito mais as palavras humanas. Então nós estamos tendo vislumbres desse Senhor e da sua luz, da sua glória, né? no tabernáculo. Vamos ler então Hebreus capítulo 2. Hebreus capítulo 2, falando sobre esse ouro batido, essa qualidade magnífica de luz do nosso Deus, então, que nós podemos ver através da encarnação do Filho, e especialmente através dos sofrimentos do Filho, são expressos aqui em Hebreus de uma maneira muito significativa. Veja lá, Hebreus 2, 9. Se você ler o contexto, você vai ver que é muito maravilhoso. Diz que o mundo que há de vir, Deus, quando criou este mundo, Ele não o sujeitou a anjos, mas Ele o sujeitou a homens. Mas por causa da queda do homem em pecado, o homem deixou de ser um embaixador adequado de Deus. Passou de embaixador para mendigo, de embaixador para escravo. Então ele não pode representar a Deus adequadamente, ainda. Então no versículo 9, esse é o contexto. No versículo 9, o autor de Hebreus vai começar por esse ainda, né? Olha que no versículo
2:8, na verdade, né? Hebreus 2:8, no finalzinho, ele diz assim: agora, segunda parte do verso 8. Agora, porém, ainda, não vemos todas as coisas criadas, é o contexto, a ele, o homem, é o contexto, sujeitas, tá certo? Você não entra na selva hoje e vai lá fazer carinho no leão, né? Enfia sua cabeça dentro da boca dele, não é? Você não chama as aves para pousar no teu ombro, elas não vêm. Você não mete a mão na cova da cobra, não é? O homem não tem a criação a ele sujeita, não é? Ele não é senhor da criação. Agora haverá um dia quando, em Cristo Jesus, segundo a palavra de Deus diz nos textos proféticos a respeito do milênio, nos profetas, que o leão comerá palha com o boi, a criança meterá a mão na cova do basilisco, não é? Quando a ferocidade das feras será removida, porque o Senhor estará reinando no seu Monte Santo com o seu povo aqui na terra, no milênio. E através do seu povo estará expressando o seu senhorio. Aí sim, né? Aí nós iremos experimentar uma outra realidade, o reino milenar do Cordeiro de Deus e dos seus santos, né? E do seu povo. Então ainda não. Essa é uma palavra também que grande parte do evangelho de hoje não gosta. Ainda não, uma palavra que não desce bem, não é? Eles querem ter tudo agora, tudo. Mas existe uma grande parcela do evangelho que é resumida por essa palavrinha, ainda não. Haverá um tempo quando o Senhor irá restaurar todas as coisas, mas ainda não. Nós ainda estamos sujeitos a sofrimento, nós ainda estamos sujeitos a doenças, nós ainda estamos sujeitos a vários tipos de tribulações, de privações, de provações, e graças a Deus por esse ainda não, porque esse ainda não é parte do martelo de Deus para modelar o candeeiro. Se nós tirássemos as provações, as privações, sofrimentos e tribulações, nós não seríamos nada mais do que uma barra bruta de ouro que não reflete nada. Então, quando o versículo prossegue, verso 9 diz assim: vemos todavia. Que linda expressão. Ainda não vemos no verso 8, mas vemos todavia no verso 9. Que contraste, né? Típico do Espírito Santo. Como o Espírito Santo gosta de contrastes. Como ele gosta de negativo e positivo. Como ele gosta de mostrar a verdade por dois lados. Então ainda não é contrabalançado por vemos todavia. Agora, já, né? Aquele que, por um pouco tendo sido feito menor do que os anjos. Quem é esse? Jesus. O seu nome está aí desacompanhado. Você não vê aí o Cristo, você não vê aí o Senhor, você vê só Jesus. Porque está se referindo especificamente ao verbo encarnado. Esse é o nome humano dele. Jesus de Nazaré, o filho de Maria. Não é? Que é Deus, que é o Logos de Deus encarnado. Não é? Mas Hebreus está enfatizando que ele é homem. Ele começou o relato no livro de Hebreus enfatizando que ele é Deus. Deus falou pelos profetas no passado de muitas maneiras, mas agora nos falou pelo Filho. O Filho de Deus é Deus. Deus tem um filho. Não é? Como que Deus tem um filho que não seja Deus? Não é? O Filho de Deus tem que ser Deus igual a Deus. Assim como seu filho é homem igual a você. Não é? O filho participa da natureza de quem o gerou. Então, se Deus tem o filho dele tem que ser Deus. Não é? Então, o começo do livro de Hebreus diz que Deus falou de muitas maneiras aos pais pelos profetas, mas agora nos falou pelo Filho. O Filho é Deus, é Ele mesmo. Então, diz que Ele, Deus, constituiu seu Filho, herdeiro de todas as coisas. Por Ele, Ele fez o universo. Ele é o resplendor da glória. Ele é a expressão exata do seu ser. Veja que palavras maravilhosas do início de Hebreus. Mas então, quando a gente chega no verso 9, você vai ver agora Jesus, nome humano. Esse Filho, resplendor da glória, sustentador de todas as coisas, expressa a imagem do ser de Deus. Ele se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Irmão, não há nada como o Evangelho. Não há nada como o Evangelho. O Evangelho é incomparável. Todas as religiões do mundo pregam aquela salvação de baixo para cima, né? Somente o Evangelho
Não só religiões, mas seitas e filosofias. Prega uma salvação de baixo para cima. Vamos lá, melhora, se aperfeiçoa, cresce, ganha mais conhecimento e você vai ser iluminado, salvo, justificado, absorvido pelo Espírito Divino, ou seja, qual bobagem for que seja falada, né? Mas o Evangelho é a única mensagem da face da terra que prega que Deus, o Criador, pelo seu amor e misericórdia, se fez carne e salvou o homem perdido, que nada pode fazer, né? Então, vemos, todavia, aquele que, por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos. Irmão, Jesus, ele é simplesmente o Criador dos anjos. Como que ele pode ter sido feito menor? Claro, está se referindo a seu auto-esvaziamento, não da sua divindade. Deus não pode deixar de ser Deus. Como é que você vai deixar de ser você? Deus não pode deixar de ser Deus. Então, ele não se esvaziou da sua natureza, ele se esvaziou da sua glória. Então, como Paulo diz em Filipenses, ele se esvazia da sua glória, não dos seus atributos, não da sua divindade, mas da sua glória, dos seus direitos de Deus, direito de ser adorado por toda a criatura, pelos anjos. Então, ele se esvazia dos seus direitos de adoração e assume o quê? Um corpo humano. Porque ele vai incluir o homem na participação da sua glória, do seu propósito eterno. Ele vai levar o homem à restauração da imagem dele, Deus, que no homem foi perdida por causa da queda. Então é aqui que o livro de Hebreus está, nesse ponto, nos conduzindo. Vemos, todavia, aquele que por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos. Com toda certeza, essa expressão por um pouco aqui se refere a tempo. Não é um pouco no sentido de qualidade, porque Jesus encarnado não era menor que os anjos, porque ele continuava sendo Deus. E como Deus, ele é o próprio Criador. Ele não deixou de ser o que ele era, né? Como eu disse. Então essa expressão por um pouco, ela aparece também no verso 7, lá em cima, olha. Fizeste-o por um pouco menor que os anjos. Aí se referindo ao homem. Então essa expressão tem relação com tempo e não com qualidade de ser. Presta atenção nisso que é importante. Então Jesus também, por causa da encarnação, e se ele estava encarnado, quando ele estava na Judéia, ele não estava na Galileia. Quando ele estava em Samaria, ele não estava em Jerusalém. Ele só podia estar em um lugar em cada tempo. Ele estava limitado, mesmo sendo Deus, né? Então, nessa condição, ele estava por um pouco de tempo menor do que os anjos. Tá certo? Agora, o verso 9 diz ainda assim: esse Jesus, que por um pouco foi feito menor que os anjos. Veja bem aqui, por causa. Não perca essa frase também. Aliás, não perca nenhuma palavra das Escrituras, né? Então não perca essa frase, por causa. Porque aqui está mostrando a qualidade da luz que brilhou em Jesus. Não é apenas aquela luz que nós vemos lá no capítulo 1, como já citei de Hebreus, porque ele é o resplendor da glória, mas é uma luz que brilhou por causa do sofrimento. Veja aí, por causa do sofrimento, da morte, foi coroado de glória e de honra. Por que coroado de glória e de honra? Porque ele se encarnou com um propósito. Ele não se encarnou para expulsar demônios, ele não se encarnou para ser um mestre moral, ele não se encarnou para ser um líder político, nem religioso, nem nada disso. Ele se encarnou como um grão de trigo, que deveria cair em terra e morrer, para que o propósito do Pai fosse cumprido, conduzindo muitos filhos à glória, né? Então a palavra diz que por causa do sofrimento da morte, ele foi coroado. Porque se ele tomasse um outro rumo na sua vida, o propósito do Pai não seria cumprido. Ele se encarnou para este rumo. Por isso que o livro de Lucas diz tão claramente, se não me engano 7 vezes, aparece em Lucas a expressão: Jesus demonstrava no semblante uma intrépida resolução de ir para Jerusalém. Embora todo mundo falasse, não vá para lá, porque lá você vai morrer. E os seus mais chegados diziam isso, né? Mas era para lá que ele ia, porque era morrer o seu propósito de encarnação, né? Ele falou isso 3 vezes para os seus discípulos, eles entenderam, né? Então, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e honra,
para que pela graça de Deus provasse a morte. Que expressão, irmãos, provar. Se você senta do lado de uma mesa e fica olhando para um prato que foi servido, você não está provando nada, não é? Provar significa que Jesus experimentou aquele mistério da cruz, não é? Deus meu, por que me desamparaste? Sendo Deus, foi separado de Deus. Mistério, não é? Assumindo a nossa alienação, a nossa culpa, o nosso pecado. Essa é a glória do Evangelho. É por isso que Paulo diz que a filosofia, a retórica humana para ele significava nada, era um lixo, um esterco imundo. Ele se gloriava na sabedoria de Deus demonstrada na cruz. Lembra que ele fala isso em Coríntios? Cristo crucificado é poder de Deus. Cristo crucificado é sabedoria de Deus. O resto é conversa mole, não é? Em outras palavras, era isso que Paulo dizia. Então, irmãos, que lindo texto mostrando como a luz de Deus brilhava em Jesus, não apenas encarnado, mas pelos seus sofrimentos. Então, prosseguindo, verso 10. Porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, Deus, o Pai, conduzindo muitos filhos, nós, os redimidos, à glória, participar com Ele do seu ser moral, seu caráter, né? Aperfeiçoar-se por meio do quê? Sofrimento. Está vendo o candelabro de ouro batido, né? Não apenas um talento de ouro, mas ouro batido. Aperfeiçoar-se por meio de sofrimentos. O autor da salvação deles. Agora veja, irmão, Jesus como verbo, filho de Deus, ele é perfeito. O que é perfeito não pode ser aperfeiçoado, não pode ser melhorado, né? Agora, o verbo se fez carne. E aquela natureza humana que Jesus assumiu, era uma natureza que precisava aprender, ele não nasceu sabendo. Ele precisava aprender. Diz Lucas, que fala dele especialmente como esse homem, esse que assumiu natureza humana, Lucas, já que Lucas era um médico, especialista nisso. Então Lucas diz assim que ele crescia como um menino, né? O menino crescia, Lucas diz, e se fortalecia, não é? Como qualquer menino, e diz que ele crescia em estatura e crescia em sabedoria. Está vendo? Sabedoria, ele não nasceu sabendo. Crescia em sabedoria e crescia em graça diante de Deus e dos homens, não é? Então, através dos sofrimentos da vida de Jesus, ele não foi se tornando puro, ele é puro. Através dos sofrimentos da vida de Jesus, ele não foi se tornando perfeito, ele é perfeito. No sentido intrínseco, no sentido moral, não é? Então, que sentido essa palavra aperfeiçoar-se aparece aqui? No grego, a palavra raiz, teleioi, significa ser amadurecido. Significa que Jesus não podia ser nosso Redentor com 12 anos de idade. Significa que Jesus não podia ser o nosso Redentor sem passar por todo o trabalho de Deus através das circunstâncias da sua própria vida. Ele tinha que aprender obediência, inclusive a seus pais naturais. A palavra diz que ele era-lhes submisso aos seus pais, Maria, José. Depois ele entra no seu ministério aos 30 anos, ele teria que aprender também pelos sofrimentos. Sempre a mão de Deus, mas usando várias coisas. Por exemplo, a mão de Deus estava malhando Jesus lá no deserto, através do diabo. O diabo era parte da mão de Deus, lá no deserto, quando Jesus foi tentado pelo diabo, não é? Então aquele martelo está trabalhando o candelabro, fazendo aquelas propostas para ele. Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. O martelo está trabalhando o candelabro. Manda que essas pedras se transformem em pães para saciar a tua vontade, teus desejos. O martelo está trabalhando no candelabro. Irmãos, e quanto mais batido era esse candelabro, mais luz brilhava. Você já reparou isso? Então você vê Jesus saindo do Jordão depois do seu batismo, esse candelabro maravilhoso, e sendo levado para o deserto. E no deserto ele foi então batido, mais ainda. Então você vê a luz de Deus brilhando dele, naquelas respostas que ele deu ao diabo. Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Essa é a luz do candelabro batido, não é? Porque, irmãos, Jesus teve uma oferta tremenda. Pedras serem transformadas em pães depois de 40 dias de fome, não é? Uma coisa que nós nunca teremos noção na nossa vida humana,
no significado disso, não é? E ele disse assim: olha, eu vivo pela palavra de Deus. E no momento adequado, ele vai me servir. Quando aquela tentação terminou, a palavra diz que anjos vieram e o serviram. Ele não atendeu a sua necessidade ali, através daquela proposta do diabo, não é? Então o candelabro estava sendo malhado e a luz estava brilhando. Depois daquela proposta de mostrar o quanto ele era espetacular, pula aí de cima do templo, né? E dá um testemunho de que você crê que os anjos vão te guardar e te sustentar nas suas mãos. E o Senhor falou: não tentarás o Senhor teu Deus. Ele sabia que esse fato de pular para dar essa demonstração não estava nos planos de Deus, seria tentar Deus, seria pôr Deus à prova. E Jesus não precisava pôr Deus à prova. Então ele diz: não tentarás ou não provarás o Senhor teu Deus. E a luz estava brilhando mais ainda, não é? Então quanto mais malhado era esse candelabro, mais a luz brilhava. Irmão, será que a razão de nós termos tão pouca luz é porque temos sido tão pouco malhados? Quando o Senhor Jesus foi malhado durante seu ministério humano, pelas perguntas daqueles fariseus, saduceus, herodianos e muitos mais, quanto mais você vê o martelinho malhando o Senhor, mais você vê o brilho. Imagine, por exemplo, citar um exemplo entre tantos, quando eles trazem para Jesus aquela mulher pega em pecado de adultério. E dizem para ele que, segundo a lei, essa mulher tem que ser apedrejada. Quem falou isso foi Moisés, quem deu essa lei para Moisés foi Deus. Então, se Jesus contrariar isso, ele está contrariando Deus. Olha como eles tentavam apertar Jesus o tempo todo, não é? O que ele vai falar agora? Aquela mulher foi pega em flagrante adultério, tem que morrer, segundo a lei de Moisés. Jesus não pode contrariar essa lei, porque o livro de Mateus, ele disse que ele não veio para revogar a lei, mas veio para cumpri-la. Então ele vai reafirmar a lei, mas vai dar um passo além, como ele sempre faz. Então ele olha para aqueles acusadores e diz assim: quem de vós então, para executar o que Deus mandou, quem de vós não tem pecado, execute, atire a primeira pedra. E a palavra de Deus naquele relato diz assim que então um a um foram se retirando, começando dos mais velhos até os mais novos. Sabe por que os mais velhos saíram primeiro? Porque eles tinham uma consciência muito mais acusada do que os mais novos. Já tinha passado mais tempo, a bagagem de pecado deles já estava maior, não é? Então os velhos foram o primeiro a sair correndo, porque tinha ali um estoque de pecados que já não cabia mais dentro, não é? Então diz que eles saíram primeiro os velhos, depois os mais moços, né? Então, irmãos, esse é o Senhor Jesus. Quanto mais malhado, mais luz dele se reflete. Um outro exemplo, breve, para os irmãos verem a beleza desse candelabro de ouro batido. Lembra do jovem rico? O jovem rico, quando se chega ao Senhor, ele pergunta para o Senhor como ele pode ser aperfeiçoado, como ele pode se tornar perfeito. Aí o Senhor manda que ele pratique os mandamentos. Aí ele diz assim: eu já tenho obedecido os mandamentos, desde a minha juventude. Então esse candelabro, que na linguagem de Números 8, nós vemos na reunião passada, Números 8, de 1 a 4, também em Êxodo 25 diz, que a luz do candeeiro deveria ser acesa de tal forma que alumiasse o que estava defronte dele. Então quando esse jovem rico se colocou defronte desse candelabro, que é o Senhor Jesus, essa luz do Senhor Jesus foi penetrando o coração dele. Então ele entendeu que estava obedecendo a lei no nível que ele podia. O não matarás, não adulterarás, não furtarás e etc. Tudo isso tem observado desde a minha juventude. Então o Senhor foi entrando mais como luz do candeeiro no seu coração. E disse assim: uma coisa te falta. Vai e vende tudo o que tens e dá aos pobres. Depois vem e segue-me. Você vê? Quanto mais esse candeeiro malhado, ele então se coloca diante daqueles que estavam defronte dele, mais ele raia essa luz de forma profunda, íntima. Ele vasculhou o jovem não só no terreno da lei, ele vasculhou o jovem no terreno da motivação. Porque a lei tem a capacidade de nos sondar no sentido externo, mas a graça tem a capacidade de nos sondar na motivação interior do coração. E foi lá que o Senhor Jesus foi. Então ele diz: vende tudo o que tens e vem e segue-me. A palavra diz que o jovem não suportou essa luz, essa intensidade de luz, e se retirou triste, porque era dono de muitas riquezas.
Então, irmãos, há muitos relatos na palavra de Deus, você vê a luz desse candeeiro. Cada embate do Senhor com essa classe toda de pessoas que Ele amava, o Nicodemos que Ele amava, a mulher samaritana que Ele amava, o jovem rico que Ele amou, como diz a palavra em Marcos, né? Cada confronto desse, você vê a luz do candeeiro brilhando e expondo a motivação dos corações, até mesmo quando ele tem que corrigir, até mesmo quando ele tem que ser duro muitas vezes, com muitos deles, né? Então, esse é o candelabro de ouro batido, o Senhor. Irmãos, há uma última passagem para dar uma visão geral para os irmãos, a transfiguração. Se você começar no deserto, você vai ver que o candelabro começa a raiar a sua luz quando Satanás começa a apertar aquele homem e tentar tirar a desobediência do coração dele, né? Então Satanás vai apertando, mas só a luz vai brilhando. E depois, lá no livro de Mateus, mais para frente, capítulo 17, você vê esse candelabro no Monte da Transfiguração. E mais uma vez você vê a clareza daquela luz, aquele monte, tão clara, né, que aqueles discípulos mal puderam suportar. Depois você vê aquele candeeiro descer do monte. No Monte da Transfiguração, a vida do Senhor estava tão apurada, essa é a palavra, diante de Deus, o Pai que o enviou. Irmão, que dali daquele monte Hermon, Monte da Transfiguração, ele poderia subir ao céu. No que concernia a ele somente, não no que concernia ao plano de Deus para ele, a obra que ele deveria executar, mas no que se referia a ele. Ele estava tão apurado, provado e achado sem falta, sem pecado, que daquele monte da transfiguração ele poderia subir ao céu. Homem provado pelo diabo, pelos fariseus, pelos inimigos, por todo mundo, e aprovado. Qual foi a voz ouvida naquele monte? Esse é o meu filho, não é? Esse é o meu filho, o meu eleito, a ele ouvi. Perfeito como pessoa, perfeito como mensageiro. Não tem jeito de ser mais perfeito, né? É o meu filho, é o meu eleito e é o meu mensageiro, a ele ouvi. Então dali ele podia subir aos céus com a sua natureza humana, não é? Por que ele não fez isso? Porque havia um propósito que ele deveria cumprir. O que concerne a ele, perfeito, mas o que concerne ao propósito, estava faltando algo. Ele deveria ainda, através da cruz, não é, morrendo, entrando na morte, sendo separado de Deus, ao que ele por si mesmo não era digno, né? Porque ele era justo, perfeito, íntegro, não é? Então ele não era digno de ser separado de Deus. Nós é que éramos dignos disso, ele não. Então ele entra nessa indignidade, né? O justo pelos injustos, para nos conduzir a Deus. Então, irmãos, quando ele realiza esse processo, se você vê esse candeeiro lá na cruz, muito impressionante. Primeiro, se você olhar Mateus 4, você vai ver a primeira coisa que o diabo diz a ele. Presta atenção. Quando ele está lá no deserto, primeira palavra que o diabo diz a ele, você lembra qual é? Se és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Se você ler Mateus 27, agora é o final do Evangelho, Mateus 27, no finalzinho do capítulo, depois você procure lá, depois do verso 40, 44, 45, por ali, Mateus 27, você vai ver qual a última coisa que ainda o diabo falou para ele, só que agora usando pessoas. Sabe qual foi? Se és o Filho de Deus. Se és o Filho de Deus, lá no deserto, manda que essas pedras se transformem em pães. No final, depois de tudo que ele sofreu, pregado na cruz, desamparado por Deus, a mesma voz. Se és o Filho de Deus, desce da cruz e creremos em ti. Salvou os outros e a si mesmo não pode salvar. Desce da cruz e queremos em ti. Aqueles homens, sem saber, estavam falando uma verdade tremenda. É exatamente porque ele não estava salvando a si mesmo que ele estava nos salvando. Não é? Foi o que eles disseram. Salvou os outros e não está salvando a si mesmo. Mas ele não salvou a si mesmo exatamente para salvar os outros. Né? E Satanás vem com a mesma indagação, se és o Filho. Então, irmão, quando você olha o início da história desse candelabro, o final da história desse candelabro, você vê que em todo esse processo que ele foi batido, mais luz ia raiando. E mais essa única verdade,
que na verdade, meu irmão, para resumir esse assunto e a gente prosseguir, é a única, leve isso para casa com você hoje, é a única verdade que realmente importa, saber a quem você pertence, nada mais importa. Então foi assim que a vida de Jesus começou. Satanás tentou minar esse terreno. Se és o Filho de Deus, então prova, fazendo isso, isso, aquilo. E depois o final da vida humana do Senhor, a mesma coisa. Se és o Filho de Deus, então desce da cruz e mostra isso. Satanás começou e terminou no mesmo ponto. Não tinha novidade. Ele estava tentando minar o mesmo terreno, o terreno do pertencer. Irmãos, essa é a nossa necessidade humana e necessidade cristã mais fundamental. A quem nós pertencemos. Se você sabe a quem você pertence, você tem identidade. Se você sabe a quem você pertence, você tem segurança. Se você sabe a quem pertence, você não precisa provar nada para ninguém. Se você sabe a quem pertence, você não vive pela opinião dos outros. Se você sabe a quem pertence, você não tem medo da morte. Então, quando o Senhor Jesus estava pregado na cruz, ele ouviu a mesma voz. Se és o Filho, desce da cruz. Mas ele nem ao menos respondeu a essa voz. Né? Ele não deu nenhuma resposta a essa voz. Porque ele sabia muito bem quem ele era. E muito bem para onde ele ia. E muito bem qual o propósito que ele estava cumprindo naquela cruz. Não é? Então, irmãos, a luz do candelabro, como já falei na reunião anterior, tipifica testemunho. Não é assim? Testemunho. E acima de tudo, esse é o testemunho que o Senhor quer forjar em nós. Esse é o testemunho básico, o mais fundamental. Todos os outros fluem desse. O seu serviço cristão, por exemplo, flui disso. Se você não sabe a quem pertence, você vai se desestimular no seu serviço cristão. Porque você vai começar a servir homens, vai começar a servir irmãos. E pessoas são complicadas, né? Você vai servir até onde se aguentar. Então, se aguentar o jeito daquele, a cara do outro, a disposição do um e do outro, não é? Mas se você sabe a quem pertence, você serve e serve e serve e serve. Né? Porque você sabe a quem você pertence e a quem você está servindo. Então isso influencia a esfera do serviço, isso influencia a esfera relacional em todos os níveis. Você deixa de relacionar para buscar glória, aprovação, prazer, seja lá o que for. Né? Irmãos, é um nível de vida que nós só podemos chegar na medida em que o cinzel trabalha sobre os nossos couraças. Quando nós estivermos assim inteirão, né? Você não tem jeito de comer um pão inteiro, não é? Tudo que se coloca na mão do Senhor, Ele quebra. Quando Ele foi servir naquela noite, aquela ceia última para os seus discípulos, a palavra diz que o pão, Ele tomou o pão e quebrou e repartiu aos seus discípulos. Nossa vida é tão pouco alimento para outras almas, porque nós somos inteiros, né? Inteiros, egocêntricos, vivemos para nós, não é? Buscamos o que é nosso, o que agrada, o que dá prazer, no nosso tempo, do nosso jeito, inteiros. E um pão inteiro ninguém come. Né? Ele tem que ser quebrado. Mas esse não foi o nosso Senhor. O nosso Senhor, como pão inteiro, era um pão precioso para Deus. Ele não precisava ser quebrado. Né? Mas Deus o quebrou, para que ele fosse então o nosso alimento. E o mesmo deve acontecer conosco. Então, essa figura do candeeiro, da luz do candeeiro, da forma como essa luz é expressa, do significado desse ouro batido, eu quero ficar com essa reunião de hoje só com isso, ou só com isso tudo, né? Para você levar para casa e meditar. Ouro batido, fica só com essa frase, ouro batido. E lembra disso que eu coloquei agora há pouco, o candelabro no deserto e o candelabro na cruz, provado no mesmo aspecto. Se és o Filho de Deus, aqui no começo, e de novo, se és o Filho de Deus, aqui no final. Porque é isso que Satanás quer minar de você, é isso que ele quer abalar, é isso que ele quer levar você a duvidar. Porque quando você estiver sofrendo a ação do cinzel de Deus, se você não souber que você é filho de Deus, você vai se perder. Você vai achar que o diabo é que é o culpado, os homens é que são culpados, seu marido é que não te entende, sua mulher é que não tem jeito, seus filhos é que são isso, o patrão é que é carrancudo, os empregados é que não consertam, a culpa é de todo mundo. Né? Mas se você souber a quem você pertence,
Você vai amar o seu marido, amar a sua esposa, cuidar dos seus filhos, receber o trato de Deus através dos seus filhos e também disciplinar teus filhos, né? Viver como um irmão na casa de Deus, da mesma maneira, suportando uns aos outros em amor. Tudo isso depende desse processo. Ouro batido. O Senhor enfatiza isso. Vamos ver a narrativa de Números. E eu queria encerrar hoje. Na próxima reunião a gente prossegue ainda com o candelabro. Números, capítulo 8, diz assim, olha. Números 8, de 1 a 4. Disse o Senhor a Moisés: fala a Arão e dize-lhe: quando colocares as lâmpadas, luz, testemunho, né? Vamos usar esse texto agora no foco do que eu compartilhei aqui até agora, hoje. Quando colocares as lâmpadas, luz, testemunho, seja de tal maneira que venha às 7 a alumiar, como? Defronte do candelabro. E Arão fez assim. Por que você acha que o Espírito Santo está enfatizando? Olha o verso 2. E Arão fez assim: colocou as lâmpadas para que alumiassem defronte do candelabro. Você vê, irmãos, que não dá para passar despercebido, não é? Nós precisamos ler com cuidado a palavra, para ver onde o Espírito Santo está colocando ênfase e por quê, né? Então, 2 vezes, alumiar defronte do candelabro. Agora, o versículo 4. Podia se falar muita coisa desse candelabro, ou podia não se falar nada, se parar no versículo 3. Por que o versículo 4? O candelabro era feito de ouro batido. Por que não diz? O candelabro era feito de ouro puro. Ele não era de ouro puro? Podia parecer que ouro puro, mas não ouro batido. Por que apareceu ouro batido? Porque há conexão. É o ouro batido que reflete a luz do testemunho. Assim como nós vemos na vida do Senhor. Não é o ouro puro, é o ouro batido. E na próxima reunião nós vamos ver então as 7 igrejas do Apocalipse, os 7 candeeiros. Qual era a luz que se refletia naquelas 7 igrejas? Qual era a luz que deveria se refletir e não estava se refletindo? E como o Senhor se apresenta ali como aquele sumo sacerdote que cuida das lâmpadas? E quais são as 7 coisas tipificadas pelas 7 igrejas que o Senhor quer que fluam da sua igreja? Então nós vamos ver o sumo sacerdote cuidando do candelabro, cuidando da sua luz, do seu testemunho. Irmãos, esse é um assunto extremamente importante. O Senhor nos ajude então a guardar essa introdução de hoje, para a gente na próxima reunião poder prosseguir com as 7 igrejas. Ajude os irmãos a estarem bem focados nesse propósito. Cuidado com a sua reação à providência de Deus. Porque a providência de Deus é um dos braços do trabalho da cruz. Se você tem dado coices na providência de Deus, não espere luz. A sua vida não vai ter luz nenhuma. Você vai ser um pavio fumegante. Mas se Deus tem trabalhado na sua vida através das circunstâncias, assim como através da palavra, esses 2 braços, trabalho da cruz, palavra viva de Deus que penetra, né? Quando nós nos expomos a ela, o falar de Deus, e a providência, a circunstância, o arranjo de Deus em cada uma das nossas vidas individualmente. Se nós estamos submetendo, o candeeiro está sendo batido. Se o candelabro é figura do grande mistério que é Cristo e a igreja, hoje nós vimos sobre Cristo, não vimos? Próxima reunião nós vamos ver sobre a igreja. Porque Cristo é o candeeiro, mas a igreja também é o candeeiro, como vemos lá em Apocalipse. Então a gente vai examinar essa luz agora na igreja, é por Cristo na igreja, né? As 7 características dessa luz e o que o Senhor deseja que flua de nós. Mas como queríamos falar disso, sem falar sobre o anterior a isso? Não adianta você saber que o Senhor quer raiar isso e aquilo, quer resplandecer isso ou aquilo na sua igreja. Vai ser só teórico. Porque o prático é você e eu nos submetermos ao trabalho da cruz. Esse é o prático. Se o candeeiro não for batido, não tem luz nenhuma. É cana quebrada e pavio que fumega. Mas o Senhor não nos chamou para isso, né? Mas nos chamou como luz do mundo, sal da terra. Amém. Vamos orar.
Pai, nos ajuda a, pelo Teu Espírito, podermos realmente oferecer os nossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Ti. E permitir que o Senhor, pela Tua espada afiada de 2 gumes e pelo Teu gracioso arranjo providencial, possa trabalhar com Teu cinzel a cruz em nossas vidas, de tal maneira que nós possamos refletir a Tua luz, porque nós não temos luz alguma. Mas obrigado porque Cristo é a nossa vida e Cristo é a nossa luz. Pedimos ao Senhor que nos ajude a nos manter no centro da Tua vontade, não nos desviando, Senhor, não nos enganando. Pedimos ao Senhor que venha de uma forma muito particular aprofundar a convicção dos nossos corações que nós somos filhos de Deus, pertencemos a Ti. E o Senhor deseja cumprir plenamente esse Teu propósito em nossas vidas, de nos fazer expressão da Tua luz. Nos ajuda, Senhor, a guardar no nosso coração, para que nós saibamos nortear nossas vidas no nosso dia a dia, nas nossas relações, nas nossas circunstâncias, no nosso serviço, na vida da igreja, na vida doméstica. Nós Te pedimos, Pai, agradecidos, em nome do Senhor Jesus. Amém.